Meu irmão, minha irmã, antes de ir para o vídeo, eu peço que você verifique se a sua inscrição está ativa, se você está inscrito no canal e se você ativou para receber todas as notificações. Isso é muito importante você colocar em todas para que você seja notificado sempre que houver um novo vídeo e uma nova live. Também não se esqueça de dar o joinha. Essas duas coisas são fundamentais para que você ajude esse vídeo a chegar a mais irmãos nossos da Congregação Cristã no Brasil. Não te custa nada fazer isso. Faça isso agora mesmo, antes de ir para o vídeo. Vai lá, eu estou aqui te esperando. Faz isso, dá o joinha, verifique se está com a inscrição para todos. E aí sim, você segue para o vídeo mais tranquila, sabendo que no próximo você vai ser notificado. Deus abençoe e vamos lá. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, fiz um vídeo agora esses dias no relato de uma irmã, o apuro e que ela passou quando tentou sair da Congregação Cristã no Brasil. Considerada pecadora de morte, tentaram destruir a sua família e ela tentou o suicídio. Vocês entendem? E depois desse vídeo eu recebi este e-mail aqui. Esse e-mail tem um dia, recebi esse e-mail aqui, escondi só o e-mail da pessoa lá, deixei só o primeiro nome, que é João, e escondi o restante. E eu vou ler para vocês saberem que esses acontecimentos não são fatos isolados. Eu recebo constantemente relatos, histórias, como no meu canal eu já postei diversos vídeos de pessoas relatando o impacto que o tal pecado de morte ou a doutrina da morte da CCB tem causado na vida das pessoas. E agora eu vou ler esse comentário aqui. A gente vai ler, porque vale a pena. Isso aqui é para a gente ler e meditar. Vamos ler aqui o que diz esse irmão. Irmão Josafá, estava assistindo sua live no YouTube sobre a doutrina da morte e ouvi o áudio daquela irmã que queria pular do Uber. Confesso que lágrimas rolaram dos meus olhos também, pois vi que estava descendo dos seus olhos lágrimas em ouvir o testemunho da irmã. Eu nasci dentro da congregação. Meus pais eram de lá. Fomos criados nessa doutrina, eu e meus 4 irmãos. Quando éramos crianças, tínhamos medo de passar em frente de uma Assembleia de Deus, porque lá nós éramos ensinados que só de passar em frente a um templo que não fosse da CCB já estávamos condenados ao fogo eterno. Vi casos de jovens que tiveram relação sexual antes do casamento se suicidarem, porque chegava no conhecimento do ministério da CCB e logo começaram as pregações de que a pessoa que estava morta e estava cheirando mal ali dentro da igreja, e se aquela pessoa continuasse frequentando os cultos, ele iria falar o nome daquela para toda a igreja saber quem era a pessoa que cometeu certo pecado de morte. Conheci um irmão que era músico e cometeu o pecado de adultério, e o nome dele era Jesus. E quando sua esposa ficou sabendo que ele a traiu, ela levou ao conhecimento do cooperador e do ancião da região. E aí começaram as mesmas ameaças de que iria falar o nome do irmão para toda a igreja saber que ele cometeu adultério. Resumindo, ele saiu de casa. Pouco tempo depois, tirou a própria vida. Hoje, eu não frequento mais a CCB por ter passado toda a minha juventude lá. Não consegui me adaptar nas outras denominações. E não frequento nenhuma igreja. Mas fico triste em saber que em uma igreja que amei, todo o tempo que fiquei lá, e eu era músico, tocava na orquestra e não consigo mais frequentar outra igreja. Vejo toda a repercussão na internet que a CCB está causando. Isso é muito triste mesmo, porque me sinto traído e enganado todo o tempo que fiquei lá. Lamentável tudo isso. Fica com Deus e que Deus te abençoe sempre. Irmão, aqui cabe uma ótima reflexão, principalmente de tudo isso, mas também uma parte que ele fala no final, que ele está sem ir numa igreja e que não se adaptou a outra. Eu peço que você fique até o final,
porque no final eu vou falar sobre isso e você precisa ouvir, porque o que eu vou trazer aqui é uma colocação muito importante sobre isso. Bom, aqui ele comentou que, em primeiro ponto, só de passar próximo a outro templo, ele já se sentiu mal, como se tivesse cometido um pecado. E isso é o veneno do exclusivismo que é aplicado e injetado na cabeça da criançada. Como ainda ontem eu fiz numa live mostrando aqui a cartilha que estão levando para as crianças da CCB naquele espaço infantil para desenharem. E todas as folhas, praticamente ali 90% das folhas, tem a CCB em cada desenho para eles pintar. Ou seja, eles estão incutindo na cabeça das crianças que a CCB é a graça, o caminho e a salvação. Está colocando o amor nessas crianças pela denominação. Não se foca em Jesus Cristo. Bom, e aí ele comentou 2 casos aqui. Os jovens que adiantaram, né, o casamento e se sentindo pesado de consciência foram conversar com o ministério. Que eu sempre falei aqui para vocês, nunca procure o ministério da CCB, porque estes homens não têm nenhuma condição ou capacitação, conhecimento bíblico para lidar com vocês. Logo, eu sempre disse aqui, se vocês forem falar, logo, toda a igreja vai estar sabendo. Porque além de não ter conhecimento bíblico, além de não conseguir tratar esses casos, eles ainda levam isso aos pouquinhos, de forma sorrateira, ao conhecimento de toda a igreja. E como se não bastasse isso, eles ainda usam do seu caso, o que você contou para eles, confiando neles, e eles ficam usando isso para te atacar da tribuna, com aquelas pregações de que esse não é o teu lugar, você já está fedendo, porque na cabeça deles, eles estão preocupados no zelo da denominação do que das almas. E aí ele contou o caso desse homem que pecou, adulterou. Eu quero dizer aqui para vocês também que tudo isso que essas pessoas fizeram são pecados. É óbvio que são pecados e tem que ser tratado esses pecados. Mas essas pessoas não devem ser excluídas da igreja. Essas pessoas não devem ser aplicada nelas uma pena perpétua. Não devem, isso é errado. Esse pecado de morte que a CCB atribui ao pecado sexual, isso é errado, antibíblico. E o irmão que cometeu esse pecado e que foi um erro, mas passível de, se ele se arrepender, de ser perdoado. Mas ele foi conversar com o ministério e quando o ministério soube disso, logo começaram os ataques da tribuna. Ele não aguentou e atentou contra a própria vida. É isso o que acontece em um lugar onde não prioriza o estudo da Bíblia. Eles inventam eles criam esses montes de doutrinas e saem ensinando essas baboseiras para os jovens e todos os seus membros, que podem se tornar uma vítima fatal dessa doutrina da morte da CCB. E por último aqui, e eu quero dar ênfase nisso, é quando ele diz que, irmão João, quando você fala aqui que você não consegue frequentar outra igreja, você está acostumado à liturgia da CCB, eu quero dizer para você que é justamente por isso que você tem que ir para outra igreja, com liturgia diferente, para esquecer a CCB. O apego à liturgia é o que te causa essa sensação de CCB, de certa forma, ainda está fazendo parte da sua vida. Você tem que ir para outra igreja que seja realmente com a liturgia totalmente diferente, para que a CCB caia de verdade no esquecimento. Esse apego que as pessoas têm à liturgia da CCB, não, vamos manter, vamos fazer a liturgia aqui, vamos deixar igual a liturgia aqui, isso acaba segurando você ao passado, acaba prendendo você aquele modus operandi da CCB. Eu até um tempo atrás achava que deveria ter pelo menos uma dessas igrejas, mantendo um pouco o padrão CCB para poder acomodar essas pessoas ali dentro. Mas depois de orar a Deus, estava orando a Deus e meditando sobre isso, né? Eu acredito que foi o Espírito Santo que me trouxe a memória e me esclareceu sobre isso, de que manter as pessoas, ainda que seja numa outra igreja, que esteja pregando o evangelho, mas dentro de um padrão CCB, você continua alimentando esta seita
dentro do coração das pessoas. Portanto, meu irmão, se desvencilhe disso. Vá, esquece a CCB e vá procurar uma outra igreja. Seja cristocêntrica, que tenha a liturgia completamente diferente. Em pouco tempo você vai aprender a gostar e, ao mesmo tempo, vai deixar a CCB de uma vez por todas no passado. Oro a Deus por você e por todo o povo da CCB para que Deus guarde vocês desse ensinamento diabólico. Esse ensinamento diabólico já fez muita vítima e ele está no documento de 2025, o que dá um sinal que ainda vai vitimar muito mais pessoas. Lamentável, mas é isso que dá frequentar uma seita. Vocês estão em risco. Só Deus para guardar. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.